Olá, amigos, seguidores do Garimpando Bolachas, podcast que pinça, retira da internet músicas e músicos fenomenais para o seu conhecimento. Hoje, no episódio número 55, é uma caminhada longa, pessoal. Aaron West and the Roaring Twenties. É um projeto solo do vocalista do The Wonder Years, Dan Campbell. É interessante porque o The Wonder Years, que é a banda original de Dan Campbell, é uma banda com raízes punk, uma banda de rock cru, rock barulhento. E ele faz esse projeto de Aaron West and the Roaring Twenties, que é uma outra banda dele mesmo com uma personagem, uma banda com muito mais qualidade, com influências jazz, blues, soul music, muito bem feito o trabalho deles, vocês vão poder conhecer. Então, esse projeto é definido como um estudo de personagem conduzido por meio de música, com Campbell assumindo a persona de Aaron West, as letras de cada música. Dan Campbell começou o projeto em 22 de maio de 2014, é um projeto recente, né? Por meio de um vídeo intitulado An Introduction to Aaron West. E ele faz, então, esse trabalho de uma peça de ficção parecer tão crua e pessoal quanto as suas músicas. Aaron se concentrava em uma pergunta impossível e perfeita. Quando não nos resta mais nada, por que continuar? Tudo começou com apenas uma música, um experimento com o colaborador Ace Anders, do Weird November, sobre um homem cuja esposa perdeu um bebê. Percebeu que a história não poderia começar ou terminar ali. Havia uma pessoa inteira que ele precisava conhecer. Então Campbell levou Aaron pelo país de Long Island, ao sul da Califórnia, guiou por brigas de bar, mesa de papéis de divórcio, banco do piano da igreja, ao lado de um sobrinho que ele aprendeu a amar como filho. Praias, rodovias, sofás, cabines telefônicas, tudo numa tentativa de entender o que permite a uma pessoa continuar diante de uma catástrofe. Aaron é uma catástrofe. Quando não tem mais nada, tem seu violão, o palco, as luzes, tem sua música. Depois de 10 anos, 2 álbuns, um EP, um single, a resposta é a busca brutal de Aaron, que vem à tona do seu triunfante terceiro capítulo, terceiro trabalho, que acabou de ser lançado, In Lieu of Flowers. Não uma coleção de elegias, mas sim uma ópera conceitual, onde uma ode ao oprimido Campbell e a banda leva a dinâmica característica do AW20 a novos patamares, casando o impacto da percussão punk e acordes poderosos com o som das raízes de banjo, pedal steel. Trabalho excelente da banda, traçando o arco turbulento do imaginário nômade, de coração partido em direção à cura, do fundo das garrafas, em quartos de motel cinzentos e locais de porão profanados. Show em uma igreja abandonada em Glasgow. A ironia é um pouco óbvia. Ele zomba sobre o dedilhado lamentoso em Alone ao St. Lucas. Fãs de longa data reconhecerão as explosões de instrumentos de sopro liderados pelo saxofone bombástico e comovente de Chiemina Ukazin, que mantém o pulso e a coragem da classe trabalhadora da costa leste. As
começam a perceber que esse ensinamento aqui que Campbell escreveu, para que a gente pudesse trazer aqui, ele é bastante transcendente, né? Ele é místico, ele é no ar, como o som da banda também leva essas características. Em Lieu of Flowers, não é sobre escolhas perfeitas, finais perfeitos, pessoas perfeitas. É sobre errar e aprender a ser abraçado novamente. Nos chocantes momentos finais do disco, Aaron, esgotado e renovado, retorna ao início da sua história, um lugar que ele jamais imaginou que voltaria. Mas, se você souber como olhar, cada retorno ao passado promete algo antes inimaginável, algo novo. Como Aaron diz, não é essa a parte mais intensa da esperança? Profético, hein? E bem profundo. Agora, eu fiz aqui um resumo de uma entrevista com o Dan Campbell, na pessoa de Aaron West, e os loucos anos 20, né, que significa aí o nome da banda dele. Senhor Lino, que é o entrevistador. Quando as pessoas falam com você sobre Aaron West, elas perguntam principalmente sobre enredo ou a música? Dan Campbell responde, acho que é bem equilibrado. Senhor Lino, quando você se propõe a escrever um disco para Aaron West, quanto dele é voltado para o enredo onde você pensa, quero que as coisas aconteçam, ou vou sentar, tocar as músicas e escrever, e depois o enredo eu me viro? Dan Campbell, o primeiro disco surgiu sem nenhuma expectativa, então eu meio que sabia as narrativas que queria atingir e eu estava apenas tentando. Lembro que quando apresentei isso à gravadora eu disse, prometo que vou aprender a tocar violão. Grande parte do disco foi apenas tentar entender a composição de um ponto de vista mecânico, com o violão nas mãos, algo que realmente não tinha sido feito até aquele momento. Quando fui fazer a turnê do disco, tive aquela primeira percepção. Ei, seria estranho, eu acho, tocar essas músicas, depois sair do personagem, fazer piadas, depois entrar no personagem, cantar uma música e depois sair do personagem. Então pensei, vamos fazer o set inteiro no personagem. Não foi uma ideia muito bem elaborada, eu só senti que isso tornaria o set mais natural e eu não espero fazer muito show de qualquer maneira. De certa forma, limitei minhas opções, porque já subi em palcos e disse meu nome é Aaron West e esses são os loucos anos 20. Senhor Lino, novamente, entrevistador. Então agora isso é fato. É como uma parte indelével da história. Esse é o cara que toca a música e ele toca em todos os lugares? Dan Campbell. Sou alguém cuja família foi bastante afetada pelo consumo de álcool. Então meio que observei o que acontece quando as pessoas se matam lentamente com isso. E observei o que acontece quando as pessoas estragam sua vida por causa disso. Mas havia coisas que eu nunca conseguiria entender, apenas testemunhando. Então comecei a entrevistar pessoas na minha vida que estavam em vários estágios da sua jornada com a sobriedade e perguntar, como é isso? Como aquilo? Você consegue descrever essa situação? Você diria que essa é uma explicação adequada para isso? Eu escrevi essa letra. Isso parece verdade para você? Cheguei a fazer uma longa entrevista com meu amigo Bob e perguntei, conte-me sobre a experiência da reabilitação, até mesmo como são as paredes, como são os móveis, quero saber tudo. Em primeiro lugar, aproveitar a generosidade dessas pessoas e sua disposição em acompanhar suas histórias comigo, permitindo que eu as entrelace aqui e tentando garantir que eu faça justiça a esses temas tão pesados. Você não pode escrever apenas a sua vida,
Você tem que sair da sua casa. Acho que você deve se esforçar para respeitar a luta e fazê-lo de forma que pareça visceral. E isso realmente Dan Campbell, na pessoa de Aaron West, faz acontecer. Não percam as músicas do setlist que eu coloquei, não percam a oportunidade de conhecer essa banda fantástica e ainda bem desconhecida. Vou aqui dizer os álbuns e os trabalhos da banda. De frente para trás, In Lieu of Flowers, 2024, The Sweet Shop Sessions, 2023, Blues Night 2, 2021, Blues Night 1, 2020, Live from Asbury Park, álbum ao vivo, 2020, Routine Maintenance, 2019, Bittersweet, álbum de 2016, 504 Soul, de 2015, The Trans-Tasman Quartet, 2014, We Don't Have Each Other, de 2014. Essa é a banda Iron West e os loucos anos 20. Um abraço, pessoal, a todos aqui do fundo do meu coração. Vamos juntos curtir essa banda. Um grande abraço, que nós possamos ser felizes. Deus abençoe a todos.